mundo sabe que a Globo desistiu de transmitir os campeonatos estaduais na TV aberta, competições essas que ocupam aí os primeiros meses do ano do futebol brasileiro, principalmente aos fins de semana. E após essa informação ter se tornado oficial, muita gente se perguntou qual vai ser o tamanho do baque para a emissora carioca no ano que ela vai ter menos jogos de futebol desde o início dos anos 90. Tem isso. Eu imagino que todo mundo saiba para que servem as audiências e toda aquela guerra de quem bateu quem no Ibope. Se você não sabe, é muito simples. Tudo não passa de uma medição do mercado para se avaliar quanto vale o intervalo comercial daquele produto, seja de um telejornal, seja de uma novela, seja de um programa de entretenimento, seja, claro, de um jogo de futebol. É por isso que as empresas lutam tanto, essas empresas de mídia lutam tanto diariamente, 24 horas por dia, umas contra as outras. Quanto mais pontos no Ibope, mais chances elas têm de ganhar dinheiro de uma empresa que eventualmente resolve investir naquele horário comercial. Dito isso, a gente precisa voltar para 2020, quando em meio à pandemia do novo coronavírus, a Globo surpreendeu todo mundo rescindindo o contrato de TV aberta e TV fechada que mantinha com a Conmebol pelos direitos da Libertadores. O fim dessa história, claro, você já sabe, resultou na ida do torneio mais importante da América para o SBT, mas o que a gente se perguntava lá em meados de 2020 era justamente o que a gente se perguntou agora: qual vai ser o tamanho do baque financeiro que a Globo vai ter com uma perda desse tamanho? Eis que no fim de 2020, fim do ano passado, a gente recebeu a primeira resposta, que mesmo com a perda da Libertadores para a emissora do Silvio Santos, a Globo vendia o famigerado pacote futebol, que nada mais é do que os intervalos comerciais dos jogos de futebol, por um valor recorde de 1,8 bilhão de reais. Ou seja, a perda da Libertadores por parte da Globo teve um impacto praticamente zero financeiro, já que o canal aumentou as suas receitas mesmo com uma competição importantíssima na emissora rival. 2021 chegou e com ele a desistência da Globo de transmitir os campeonatos estaduais. Acontece que, diferente da Libertadores, cujas datas de TV você consegue substituir no calendário, seja lá por jogos da Copa do Brasil, seja por jogos do Brasileirão que já começou, os estaduais são meio que insubstituíveis na TV aos fins de semana, porque não tem concorrência. Ou seja, quando a Record, que comprou os direitos de TV aberta do Carioca e do Paulistão, estiver transmitindo no domingo à tarde um clássico, a Globo nem vai ter como rivalizar colocando outro jogo de futebol no mesmo horário e vai ter que apostar em outro produto. Muito provavelmente vai fazer isso utilizando seus programas de entretenimento. Então, a gente concorda que os primeiros 3 meses de futebol no ano da Globo estão completamente comprometidos por falta de direitos importantes. Então é muito normal imaginar que isso fosse criar um impacto financeiro negativo do ponto de vista publicitário para a empresa dos Marinho, correto? Pois é, muito errado. A Globo novamente, gente, surpreendeu o mercado e não só manteve os valores que recebia quando tinha os estaduais, como ela conseguiu a proeza de aumentar novamente o valor do pacote de futebol. Então, para entender tudo isso, deixa seu like, compartilha no WhatsApp com aquele seu amiguinho que vive repetindo que a Globo tá falindo e, claro, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal, já que mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. Não custa nada, ajuda muito o nosso trampo aqui no YouTube e eu prometo te explicar toda essa história direitinho. A Globo fechou no último dia 11 de novembro as marcas que vão patrocinar a transmissão do futebol nacional na emissora em 2022. A principal novidade foi aí a chegada da Amazon e a saída das Casas Bahia. As outras 5 empresas que mantinham o contrato com a Globo em 2021 renovaram: Hypera Pharma, Vivo, Itaipava, Itaú, General Motors, dona da Chevrolet, e com essas renovações, de acordo com o site Notícias da TV, a emissora carioca aumenta sua receita em 200 milhões de reais, chegando na marca de incríveis 2 bilhões de reais só com anunciantes do futebol 2022. E detalhe, vai ter ainda uma 7ª cota para casa de apostas que não foi fechada por enquanto. Sem contar que nada disso, gente, nada disso que eu tô falando aqui entra no principal produto da Globo envolvendo o futebol em 2022, que é a Copa do Mundo. A gente está falando aqui apenas de campeonatos envolvendo clubes, campeonatos nacionais. E para vocês entenderem, tá?
o tamanho da brincadeira, o pacote futebol continua sendo o maior pacote comercial, não só da Globo, mas de toda a televisão brasileira. E isso com apenas 48 datas de transmissão no ano que vem, sendo 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e 10 rodadas de Copa do Brasil, já que o pacote não considera sequer os amistosos ou jogos das eliminatórias da Copa do Mundo que envolvem a seleção brasileira. Em 31 anos vai ser o menor número de datas de futebol nacional na programação da Globo. A última vez que a Globo teve menos jogos aconteceu em 91, quando a emissora naquela época não detinha os direitos do Campeonato Brasileiro, que eram exclusivos da Band. E para você entender, tá, o tamanho do rombo da emissora sem estaduais e Libertadores, esses campeonatos davam aí 25 datas, ou seja, praticamente 30% do que ela poderia oferecer para os seus patrocinadores foi perdido. E isso só mostra a competência do departamento comercial do canal ao conseguir aumentar os valores diante de tantas perdas. Vale dizer que, embora os estaduais pareçam cada vez mais coisa do passado para a Globo, quando se trata das competições continentais, a emissora vai fazer de tudo para recuperar os direitos. Um acordo entre Globo e Conmebol, a gente já sabe, foi anunciado algumas semanas atrás por ambas as partes, né? E hoje já se sabe que a Globo é a principal favorita para recuperar os direitos de TV aberta da principal competição da América a partir de 2023 até aí 2025, numa licitação que deve começar no início do ano que vem ou até mesmo pode acontecer no final desse ano. Inclusive, a própria Copa Sul-Americana pode acabar desembarcando na emissora carioca até mesmo antes desse período, porque hoje os direitos são exclusivos do canal de pay-per-view Conmebol TV, presente apenas nas operadoras de TV por assinatura Claro e Sky. Seria uma excelente maneira da Globo recompensar essas marcas que estão pagando tão caro para anunciar futebol no ano que vem com mais jogos. No mais, se você não tem muita noção do tamanho quantitativo desses valores, já que eu imagino, né, que a gente nunca vai ver essa grana no nosso bolso, vale uma simples comparação aqui para que você entenda minimamente o que significam esses 2 bilhões de reais que a Globo arrecadou. Esses 2 bilhões que a Globo vai arrecadar, repito, apenas com o pacote futebol em 2022, ele representa, gente, praticamente todo o faturamento da Record no ano inteiro, com todos os seus produtos e programas. Além de que ele é 25% mais ou menos superior ao que o SBT arrecada no seu ano inteiro, também com todos os seus produtos, intervalos comerciais, tudo que recebe do governo, pode somar. Então, só por isso a gente consegue medir a distância da Globo para as principais concorrentes na TV aberta. A verdade é que não existem concorrentes. Agora me diz, você também aí se surpreendeu com os valores que a Globo conseguiu arrecadar mesmo sem tantos campeonatos? Me responde aí nos comentários, eu já adianto, hein? Não adianta ficar pilhado.